Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite à professora Fernanda Palma para estar aqui. Foi um grande desafio na sequência da apresentação que eu fiz há uns meses aqui na Faculdade de Direito sobre Inteligência Artificial. Foi-me lançado o desafio de vir falar sobre duas coisas que para muitos são um pouco água e azeite e para a maioria, se calhar, é o cão e o gato, que é inteligência e emoções. E esta frase do Jean Racine ilustra bem, muitas vezes, a dificuldade de relacionar estes dois conceitos. A vida é uma comédia para aqueles que pensam, é uma tragédia para aqueles que sentem. E, de facto, o risco e a dificuldade é ainda maior se pensarmos que aceitei o convite de vir falar de duas coisas ainda mais complicadas, que são inteligência artificial e emoções artificiais. E eu espero, para já, não transformar esta apresentação numa tragicomédia e, de alguma maneira, vos poder fazer, no fim, pensar que, de facto, a metáfora da água e do azeite não é adequada a este problema, a esta questão. Só muito rapidamente, uma vez que, de facto, o painel foi bem constituído e, portanto, já se aqui falou bastante, pelo menos já se fez referência bastantes vezes à inteligência artificial, só uma pequena nota sobre a definição que foi, já com alguns anos, 1994, um conjunto de académicos se juntaram para tentar pensar nestes assuntos, definiram inteligência como uma capacidade mental genérica que consegue, entre outras coisas, ter a possibilidade de raciocinar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender depressa e através da experiência. E isto, de facto, condensa as ideias fundamentais que, quando nós pensamos no conceito genérico de inteligência, abrangente de inteligência, vem-nos logo à cabeça rapidamente uma série de outros conceitos que nós facilmente e de uma forma pacífica aceitamos como ligados a este conceito mais genérico, o conceito de mente, de pensamento, de cognição, todos eles em determinadas áreas têm definições diferentes. Eu não vou, obviamente, entrar nesta apresentação por esses detalhes, portanto vou assumir que estão todos ligados ao conceito de inteligência, mas outros que eu queria aqui realçar, o conceito também já aqui foi referido, da representação de conhecimento, fundamental quando nós temos que tomar decisões, portanto, operar relativamente à resolução de um problema em que nós precisamos de informação de partida, temos que ter um modo de representar esse conhecimento, depois uma forma qualquer de pegar no conhecimento disponível e inferir novo conhecimento, que é a tarefa do raciocínio, que é a capacidade de, a partir de conhecimento existente, inferir novo conhecimento que não é explícito, mas está implícito no conhecimento de partida. Depois o conceito também consensual ligado à inteligência da capacidade de aprendizagem, permite-nos evoluir ao longo do nosso tempo de vida, e depois um conjunto de outros conceitos que apareceram mais tarde, quando se falava em inteligência artificial, o conceito de ação, portanto, da tomada de decisão para agir, o conceito de comportamento, um conjunto de ações que geram um comportamento, e, por fim, o fecho deste ciclo, em que a entidade humana ou agente virtual, artificial, terá que ter uma capacidade de percepção para observar o mundo onde interage, onde se situa, e daí retirar informação útil, relevante, para poder continuar neste ciclo de representação, de raciocínio, de aprendizagem, etc. E depois aparece um outro conceito que, se calhar, muitos de nós temos a intuição de que ele existe ligado e tem alguma relevância para o conceito de inteligência, e eu consegui, de facto, fazer aquilo que queria, que era meter a seta sem se ver o que é que lá está escrito, porque, do ponto de vista da área clássica, que eu poderia assim chamar clássico de inteligência artificial, este conceito que está lá, já mais à frente vão ver qual é que é o conceito das emoções, não fazia parte do leque de assuntos que preocupassem as pessoas que criaram, lançaram
esta área do ponto de vista mais formal. E ela nasceu em 1956, quando um conjunto de, no fundo, na sequência do advento da ciência da computação, do aparecimento dos computadores, um conjunto de investigadores na área da ciência da computação juntaram-se na Universidade de Dartmouth para discutir como é que a máquina, o computador, podia auxiliar a realização de determinadas tarefas que o ser humano executava normalmente e, portanto, com a possibilidade de termos essas máquinas novas que apareceram nessa altura, conseguir, de facto, envolvê-las nessas tarefas. E estes são dois dos mais conhecidos fundadores, por assim dizer, da inteligência artificial, John McCarthy e o Marvin Minsky. E, na altura, apresentaram esta definição da área. Foram discutidas várias outras designações para a área, como computação artificial, cognição, como é que era? Machining, computation, não é assim um termo. Houve várias propostas. E, portanto, é uma das definições é esta, o estudo que procede a partir da conjectura base que qualquer aspecto da aprendizagem, outra característica da inteligência pode, em princípio, ser descrita de forma precisa, de modo que uma máquina a possa executar por si. Ou uma outra ideia que surgiu na altura, nessa reunião, é a tentativa de determinar como é que as máquinas podem usar linguagem, formas abstratas de conceitos e resolver problemas que até então estavam reservados aos seres humanos e inclusivamente, a possibilidade da máquina poder propor soluções melhores do que aquelas que os seres humanos apresentaram. E, na altura, definiram um conjunto que eu poderia chamar de task force, portanto, eram mais pessoas envolvidas, não eram só estes dois, havia uma série de pessoas envolvidas e definiram um conjunto de task force, pessoas juntaram grupos para pensar em vários assuntos que, na altura, acharam que eram relevantes para esta área que estava a nascer. A ideia dos computadores, como é que um computador pode ser programado usando uma linguagem. Algumas das linguagens de programação que se usam hoje em dia, e que estão banalizadas, toda a gente as usa de uma forma direta ou indireta, nascem nesta altura, não necessariamente só nesta área, ou pelo menos com o contributo destas pessoas, mas de muitas outras pessoas da área da computação. A ideia das redes neuronais também já aqui foi referida. O estudo, que é fundamental, porque quando se discutem algoritmos e a utilização de algoritmos por computadores, uma questão fundamental é o problema da complexidade do algoritmo, porque nós podemos ter um algoritmo que tem um conjunto finito de espaços, como aqui foi referido, mas o algoritmo pode não dar solução em tempo útil. E, portanto, o algoritmo existe, mas a solução, tem que se esperar uma eternidade pela solução. E isso, de facto, do ponto de vista prático, da utilidade é nenhuma. E a questão tem a ver com o self-improvement, portanto, a aprendizagem, a abstração, e depois, por fim, vinha uma task force, por assim dizer, que falava de aleatoriedade e criatividade. A aleatoriedade é algo que todos nós, ou a grande maioria, pelo menos que estejam mais familiarizados com a área de matemática, já com certeza passaram, pelo menos no liceu, nós todos acho que fomos expostos à questão das probabilidades e, portanto, a aleatoriedade foi uma área que se desenvolveu claramente. E depois houve aqui este tema da criatividade que nunca foi significativamente explorado. Ora bem, o teste Turing, já foi aqui referido à máquina de Turing. O Turing teve uma outra proposta, uma outra contribuição muito interessante, que foi após o aparecimento da máquina de Turing, ele achou que era necessário, portanto, antecipando a possibilidade de termos uma máquina que conseguia fazer algumas das tarefas e dar algumas das respostas que só os seres humanos na altura conseguiam, ele achou por bem que seria necessário ter um teste para, de alguma forma, validar essa suposta capacidade da máquina de fazer esse tipo de tarefas. E propôs o teste Turing, muitos de vós provavelmente já ouviram falar, que é basicamente ter
um interrogador e 2 interrogados. Um interrogado é um ser humano, o outro interrogado é uma máquina, o interrogador é um humano e, portanto, o interrogador coloca questões aos 2, sem saber qual deles é qual, e, portanto, a expectativa é que se o interrogador, no fim do teste, não conseguir identificar qual dos interrogados é o homem e o outro a máquina, isso seria uma prova, entre aspas, da capacidade da máquina em fazer aquilo que é feito pelos seres humanos do ponto de vista cognitivo. Há muitas críticas relacionadas com o teste Turing. É óbvio que nós precisamos, para conseguir ultrapassar esse teste, precisamos dotar as máquinas de capacidade de processamento de linguagem natural, representação de conhecimento, raciocínio automático, aprendizagem, etc. Tudo isto é relativamente consensual. A questão que se coloca e uma das críticas, há muitas críticas que têm sido feitas ao teste Turing, mas uma das críticas é a não necessidade de haver nenhuma interação, ou mesmo é mesmo uma condição do teste, era uma condição do teste, não haver nenhuma interação física entre o interrogado entre o interrogador e os interrogados. Portanto, era tudo feito, como mostra a figura, tudo feito através de um teclado e ecrãs. As perguntas eram digitadas, apareciam no ecrã dos interrogados e eles respondiam da mesma forma. Portanto, não havia nenhuma interação física, visual, entre o interrogador e os interrogados. E, portanto, deste ponto de vista, aparentemente, parece que o corpo humano é algo que é desnecessário para a inteligência. E isso foi uma ideia que foi um pouco, bastante, diria mesmo, seguida no início desta área da inteligência artificial, em que o corpo era apenas um artefacto para transportar o cérebro. E, portanto, nenhuma importância foi dada à questão da relação entre o cérebro e o corpo e, portanto, por uma razão ainda mais forte, nenhuma importância foi dada à questão das emoções, porque já nessa altura havia a intuição de que as emoções estavam significativamente ligadas ao corpo. O Oscar Wilde diz que eu não quero estar à mercê das minhas emoções, eu quero usá-las, quero desfrutá-las e quero dominá-las. E, no fundo, as pessoas que iniciaram o trabalho de investigação na área de inteligência artificial, no fundo, seguiram um pouco esta ideia do Oscar Wilde e, portanto, afastaram completamente a questão dos mecanismos emocionais da inteligência e, portanto, optaram por seguir o caminho daquilo que hoje em dia se chama a inteligência artificial clássica, que é o caminho da lógica, da formalização do conhecimento, da representação, do raciocínio, da aprendizagem, etc. O Dostoiévski diz do Crime and Punishment: é preciso algo mais que a inteligência para agir inteligentemente. Não sei exatamente o que é que ele estava a pensar, não tive a oportunidade de falar com ele, mas, na verdade, nos anos mais recentes, começou a surgir a ideia de que havia algo mais que, eventualmente, não estava a ser considerado para além daquelas ferramentas tradicionais que apareceram e que eu já as referi, como a representação, a lógica, etc. E, de facto, o Herbert Simon também foi um das pessoas que contribuíram significativamente para a área de inteligência artificial. 10 anos mais tarde, sugeria que as emoções tinham um papel na definição, na construção de uma máquina inteligente, mas circunscrevia esse papel das emoções a uma espécie de mecanismo de interrupção. Quer dizer, o cérebro está a trabalhar normalmente, a fazer aquilo que muitas vezes se diz, está a fazer a alta cognição, está a tratar das coisas importantes, e as emoções aparecem como um mecanismo para interromper. Mecanismo esse que não é um distrator, não era simplesmente considerado como um distrator, mas como algo muito importante, porque chamava a atenção do cérebro para algo que estava a passar em redor da pessoa e era necessário que a pessoa desse atenção a esse algo, porque caso contrário, por exemplo, podia estar em perigo. Mas nesta altura, na década de 60 do século passado, as contribuições para a relevância das emoções
na capacidade cognitiva do ser humano ficaram normalmente restritas a um conjunto de ideias que nunca eram exploradas, nunca eram levadas à frente, e à frente seria tentar estudar como é que esses mecanismos podiam ser implementados numa máquina e, portanto, incorporadas na chamada inteligência artificial. Portanto, as primeiras décadas foram perfeitamente dominadas pela via clássica das tais capacidades de cognição, de alta cognição. Bom, um dos problemas que rapidamente, e por exemplo a primeira intervenção hoje referiu a esse problema, um dos grandes problemas que surgiram rapidamente quando estas abordagens começaram a aparecer na tentativa de resolver problemas concretos, e os sistemas periciais que aqui foram referidos é um exemplo desses, rapidamente se apercebeu que haviam dois problemas que eram difíceis de ultrapassar. Não diria, foram inultrapassáveis na altura, mas eu não acho que sejam inultrapassáveis, mas não foram ultrapassados na altura, que é o problema da complexidade e o problema da interação com o mundo exterior. Quando nós estamos a falar de um problema com milhões, milhares, milhões de casos, ou com milhões ou milhares de regras, ou com milhões ou milhares de fórmulas, rapidamente estamos submersos em complexidade. E mesmo os computadores mais avançados hoje em dia têm dificuldade em dar resposta. É óbvio que daqui a 20 anos teremos computadores que são 1000 vezes mais rápidos que os atuais, porque o crescimento da capacidade de computação é exponencial, não é linear. Mas os problemas vão continuar. O problema da complexidade não desapareceu, ele está lá. Quer dizer, nós podemos, como costuma dizer na gíria, podemos empurrar o problema com a barriga com mais computação, mas não estamos a resolver o problema. O outro problema é quando queremos que a máquina, a inteligência artificial, comece a interagir com o mundo exterior, e a interagir não apenas através do ecrã e do teclado. Queremos que comece a interagir através de sensores e através de atuadores, portanto, através de mecanismos que mudem alguma coisa no ambiente. E os robôs são claramente o exemplo mais simples e mais óbvio dessa interação que nós queremos que essas máquinas tenham com o mundo exterior. E rapidamente se percebeu que, tendo as máquinas dotadas destes mecanismos, todos eles do ponto de vista formal e lógico, perfeitamente consolidados e à prova de bala, uma enorme incapacidade para lidar com o exterior, a incapacidade de dar respostas em tempo útil a situações que necessitavam de resposta rápida e eventualmente imediata, se percebeu que havia aqui um problema que não era fácil de ultrapassar e muitas pessoas acharam que não era, que tentaram encontrar uma outra via para chegar à robótica inteligente. E o Rodin Brooks foi uma dessas pessoas que inverteu, de certa forma, o caminho. Em vez de, como foi feito no início pelos fundadores da inteligência artificial e os seus seguidores, começar pelos aspectos da alta cognição e tentar vir por aí abaixo, o Rodin Brooks inverteu este caminho e disse, bom, vamos começar pelas coisas mais evidentes, mais óbvias, que são a capacidade de um robô que tem que interagir com o mundo consiga fazê-lo de forma a sobreviver. E, portanto, desenvolver métodos eventualmente puramente reativos no início, em que o robô consegue evitar obstáculos, consegue manter a sua sobrevivência. E, portanto, a pessoa, para esse tipo de robôs, olha para a ação deles e diria, é como um aspirador que nós agora podemos comprar, que largamos da nossa casa e ele anda lá a passear e, de facto, consegue tirar o pó todo que lá tem. Mas é simplesmente um robô que anda, evita obstáculos, e tem, eventualmente, um conjunto de trajetórias pré-definidas para conseguir fazer a sua tarefa. Ora bem, esta alternativa, que é começar de baixo para cima, em vez de vir de cima para baixo, também não é isenta de dificuldades. E o problema aqui, mais uma vez, o problema que está aqui latente é o problema, novamente, da complexidade, só que invertido, que é, bom, muito bem, eu consigo, de uma maneira relativamente simples, construir um conjunto de comportamentos relativamente simples que garantem que o robô sobrevive. Muito bem. A partir desses comportamentos simples, eu consigo, em cima deles, construir um conjunto de outros comportamentos um bocadinho mais complicados, não tão simples, que já levam o robô a fazer algum tipo de tarefas mais interessante, como, por exemplo,
ir buscar qualquer coisa para um utilizador. E por aí fora, portanto, a ideia era, em cima de camadas sucessivas de comportamentos, ir construindo uma espécie de pirâmide de comportamentos, em que no topo da pirâmide estaria, no fundo, o conjunto da pirâmide seria, no fundo, então, a tal inteligência artificial. Mas, mais uma vez, o problema da complexidade está perfeitamente presente, porque esta pirâmide seria esmagadora e, provavelmente, se não caía com o peso, seria muito difícil de alguma vez ser erigida. Ora bem, uma ideia muito interessante é nós olharmos para o que a natureza nos diz. E se nós pensarmos um bocadinho, a natureza, não, como está ali dito, não confiou a responsabilidade da tomada de decisão urgente a mecanismos sofisticados de raciocínio. Quando estamos a desenhar e a construir robôs, porque é que nós devemos fazer isso? Ou seja, o que é que isto quer dizer? Há um conjunto de decisões que nós tomamos, nós e os animais tomam diariamente, que são, de alguma forma, inatas. Fazem parte da estrutura celular, quase diria, dessas entidades, humanos ou animais. E, por exemplo, quando uma criança coloca a mão numa chapa quente e imediatamente a retira, não houve nenhum processo de raciocínio envolvido para que essa decisão seja tomada. E, portanto, a pergunta que a certa altura se fez é, bom, há aqui um problema de complexidade que é muito difícil de ultrapassar. Há um conjunto de decisões que nós, por observação, aparentemente não envolvem mecanismos sofisticados de raciocínio, mas essas decisões são tomadas e muitas vezes com sucesso, ou a maioria das vezes com sucesso, e portanto há aqui qualquer coisa que falta para eventualmente ligar estas duas abordagens, a abordagem da inteligência artificial clássica, top-down, e a abordagem da robótica reativa do Rod de Brooks, que é bottom-up. Talvez exista, falta aqui qualquer coisa. Bom, e houve quem começasse a pensar, não só através de trabalhos que foram feitos na área da neurociência, mas também da psicologia, que eventualmente as emoções eram, de certa maneira, o elo que faltava para ligar estas duas coisas. E o Aaron Sloman, um conhecido investigador na área de IA clássica, dizia em 81, porque é que explicava em 81 porque é que os robôs virão a ter emoções. Mas, mais uma vez, como ali é referido, ele refere que as emoções têm um papel de interrupção do processamento cognitivo que decorre. E depois acrescenta que as interrupções, as perturbações, os desvios da racionalidade que caracterizam as emoções são consequência natural do tipo de mecanismos que são necessários para ultrapassar as restrições que são impostas no desenho de sistemas inteligentes, um pouco como eu tenho vindo a referir. No fundo, esta ideia inicial, voltar à ideia inicial de que a inteligência e as emoções podem eventualmente ser um pouco o cão e o gato, e, portanto, ser apenas uma herança que nós recebemos dos nossos antepassados animais e, portanto, é algo a evitar e a ter vergonha, etc. Ora bem, é verdade, quando nós pensamos em determinados problemas com que somos confrontados, nós conseguimos rapidamente identificar um conjunto de situações em que, de alguma maneira, podemos dizer, bom, nestas situações eu fiz e tive a possibilidade de fazer algum tipo de raciocínio para tomar a decisão, naquelas não tive, não foi necessário, foi quase inconsciente, foi de uma forma intuitiva, foi de uma forma inata. E algumas dessas situações têm a ver com a urgência da resposta. E, normalmente, quando a resposta que nos é pedida não tem urgência nenhuma, eu posso e farei a ponderação que achar necessária para dar uma resposta que eu considero o mais adequada possível à pergunta que me é formulada. Quando a resposta que me é exigida é urgente,
por exemplo, o exemplo que eu estava a dar da criança que põe a mão na chapa quente e que retira imediatamente, a urgência é tal que a resposta é dada no imediato sem qualquer tipo de raciocínio. E, portanto, este link, este elo que falta, eventualmente, entre estas duas abordagens, podendo ser algo relacionado com as emoções, e, portanto, podemos eventualmente admitir que o mecanismo das emoções é uma forma que a natureza encontrou para nós lidarmos com a tal complexidade. E, portanto, quando nós temos um problema que é complexo, que se nos envolvermos num processo de raciocínio demorado, não vamos conseguir dar resposta em tempo útil, pode ser que este mecanismo das emoções seja uma forma, por exemplo, de restringir o conjunto de possibilidades para a nossa tomada de decisão. Porque se nós olharmos, por exemplo, para um processo usando sistemas periciais, em que consideramos todo o conjunto possível de hipóteses, de casos, de regras, de fórmulas, o algoritmo, para conseguir dar resposta, vai ter que, de uma maneira ou de outra, avaliar todos aqueles casos, todas aquelas fórmulas, todas aquelas regras. E nós provavelmente não fazemos isso dessa maneira. Há algo que nos ajuda a restringir o conjunto de hipóteses que nos parecem, a partir daquelas que merecem a nossa consideração. O exemplo do jogo de xadrez é um exemplo claro disso. O que o computador IBM faz é, a partir de uma capacidade computacional brutal, estimar um conjunto de jogadas antecipar um conjunto de jogadas até 7 ou 8 níveis, explorando não todas as possibilidades, porque há formas de limitar usando heurísticas, mas, de facto, o que faz é seguir todos esses caminhos. E esses caminhos, mesmo com essas heurísticas, são milhões de possibilidades. E ele faz isso porque tem uma capacidade computacional brutal, como eu referi. O ser humano, de certeza, que não faz isso. Aliás, existem experiências que mostram que a capacidade de antecipação do ser humano é relativamente pequena. Tem um conjunto de outros mecanismos e a capacidade de relacionar a informação que as máquinas ainda não têm. Ora bem, e esta ideia do Goodbye Mr. Spock é, no fundo, uma espécie de provocação a dizer, bom, se de facto esta ideia das emoções tiver alguma importância para a inteligência, para a forma como nós nos comportamos e depois quem nos observa diz que estamos a comportar de forma inteligência, se esse mecanismo emocional tiver alguma relevância, e, portanto, se isso acontecer e se nós conseguirmos, de alguma maneira, transportar isso para as máquinas, seria na altura de dizer Goodbye, Mr. Spock. Okay? Eu não sei se estou já em cima do tempo. Mais coisa, menos coisa. Eu queria só, muito rapidamente, referir duas inspirações relativamente a esta ideia de olhar para as emoções como o elo em falta entre aquelas duas abordagens. E há uma inspiração na área da psicologia e uma inspiração na área da neurociência. Muito rapidamente, eu queria só perder um bocadinho mais de tempo com a área da neurociência, muito rapidamente falar desta ideia já proposta há muito tempo pelo William James, um dos fundadores da psicologia moderna, que a emoção aparece das mudanças que existem no nosso corpo provocado por um estímulo que recebemos do exterior, ou seja, portanto, a emoção é uma consequência das alterações que sucedem no nosso corpo por causa do estímulo que nós recebemos através dos nossos sensores, em vez de as mudanças serem o efeito da emoção. Okay? Portanto, é uma ideia já muito antiga, mas que, se calhar, para muitos é um bocadinho contraintuitiva. Há muita gente que pensava, e se calhar ainda pensa, que a emoção provoca as alterações somáticas e não são as alterações somáticas que provocam a emoção. E, de facto, esta ideia tem vindo a ser explorada nos últimos 20 anos por uma série de investigadores na área
da ciência da computação, da inteligência artificial, e da própria psicologia, da própria neurociência. As teorias do appraisal, da apreciação, talvez, não sei se é a melhor tradução, é uma área que tem sido muito estudada, e só queria deixar aqui esta ideia relativamente às teorias do appraisal, é que, de acordo com estas teorias, a apreciação de um estímulo, a avaliação de um estímulo que nós recebemos, não é um processo de passo único, mas é um processo, pelo menos, com 2 níveis de apreciação, um nível primário e um nível secundário, em que no nível primário é feita a avaliação do estímulo em termos da positividade, da negatividade, portanto, do impacto que tem para o ser que está a avaliar, o ser humano ou depois da máquina, para o bem-estar do ser que avalia. E depois uma segunda apreciação que já vai um pouco mais além, vai tentar antecipar, inferir, portanto, quais são as possíveis consequências daquele estímulo para a entidade ou para o ser. Ora bem, eu não vou agora referir aqui estas e vou já passar para a inspiração da neurociência para referir 2 aspectos que me parecem interessantes e ligados com aqueles que eu acabei de referir, que é, portanto, com base em estudos na neurociência, portanto, utilizando pacientes, portanto, utilizando ferramentas de diagnóstico que existem na área médica. Tem havido várias propostas que apontam para que os estímulos que nós recebemos através dos nossos sensores são processados no nosso cérebro de forma paralela. Ou seja, há várias zonas do cérebro que fazem o processamento em paralelo do mesmo estímulo. E o James Pappas sugeriu este modelo em que, de facto, a informação sensorial que chega, passando pelo tálamo, que é um dos componentes do cérebro que faz o tratamento inicial da informação sensorial, depois essa informação segue 2 caminhos diferentes, um pelo hipotálamo e outro pelo córtex sensorial e o sistema límbico, o cingulate de córtex. Não é muito relevante, a ideia que eu queria aqui deixar é esta. É a ideia de que, de facto, aparentemente, de acordo com estes resultados, há um processamento paralelo do estímulo. E esse processamento paralelo do estímulo resulta em dois outcomes, em 2 resultados. Um resultado que se traduz em alterações somáticas no nosso corpo, portanto, o nosso corpo é alterado em virtude do resultado desse processamento, e um outro resultado que tem a ver com eventuais decisões que tenham que ser tomadas e para as quais seja necessário algum tipo de raciocínio mais elaborado. O António Damasio, um conhecido neurocientista português nos Estados Unidos, apresentou esta hipótese dos marcadores somáticos, em que basicamente o que ele propõe é que de cada vez que há um estímulo, esse estímulo, através daqueles mecanismos neuronais, traduzem-se em marcações somáticas, ou seja, associa-se ao estímulo e essa informação, essa associação é guardada no nosso cérebro, uma associação entre o estímulo e as alterações que esse estímulo provocou no nosso corpo. E essas 2 coisas ficam armazenadas no nosso cérebro. O que é que isto significa do ponto de vista do funcionamento do ser humano? Significa que, por exemplo, em situações seguintes, futuras, em que um estímulo semelhante, igual ou muito parecido àquele que está guardado, possa ter uma resposta somática semelhante àquela que aconteceu antes. E, portanto, este mecanismo de aprendizagem, a ser verdade, e os resultados aparentam que sim, não tem nada a ver com o tipo de aprendizagem que nós pensávamos quando falávamos de inteligência artificial, que significa aprendizagem baseada à exposição de casos, ao experimentar, ao guardar, etc. É algo muito mais inato e, portanto, muito mais ligado ao corpo. Ora bem, e para terminar, o António Damasio, nessa sequência dos estudos que fez, e o exemplo mais engraçado é de um doente, um paciente que sofreu lesões no cérebro, exatamente na região onde o António Damasio
utilizando uma série de dispositivos agora de diagnóstico médico, conseguiu identificar como sendo os mais prováveis onde estas associações sucedem. Portanto, um paciente com lesões graves nessas zonas do cérebro tem um comportamento muito interessante. Do ponto de vista intelectual, está perfeito. Portanto, raciocínio formal, raciocínio matemático, respostas diretas que exigem um acesso à memória direto, tudo funciona perfeitamente nesses pacientes. Se pergunta ao paciente um dia para marcar a próxima consulta com o seu médico, e neste caso o paciente era, o médico era o António Damasio, o paciente ficou, como se costuma dizer, em loop, em ciclo, sem conseguir tomar uma decisão, aparentemente a ponderar várias hipóteses, o dia A, o dia B, o dia C, o dia D, e não conseguiu tomar a decisão. E, portanto, isto é apenas um exemplo que o Damasio dá, como que há algo no nosso mecanismo de tomada de decisão que não se baseia exclusivamente em processos de raciocínio elaborados. E ele aponta exatamente esta ideia da existência de emoções primárias e emoções secundárias, em que as primárias são aquelas que nos permitem, através das tais associações que nós vamos guardando ao longo da nossa vida, dar respostas imediatas a situações urgentes que não nos permitem processos demorados de ponderação. E depois as emoções secundárias, que são aquelas também associações, mas em que nós já conseguimos, através de um processo mais demorado, a fazer raciocínios mais complicados. Bom, podíamos agora falar nas áreas onde tem sido feita investigação na área das emoções e no trazer algumas destas ideias para a inteligência artificial e nomeadamente para a robótica, a investigação em mecanismos internos que, de uma maneira descritiva, ou seja, tentando replicar o que se passa nos seres humanos através da informação que temos da neurociência e da psicologia, tentar replicar mecanismos semelhantes em robôs, ou então apenas do ponto de vista externo, em que estamos a tentar criar robôs que, do ponto de vista da interação, possam de alguma maneira serem agentes credíveis do ponto de vista da interação com o ser humano, portanto, levar-nos a convencer que não estamos a conversar, não estamos a dialogar, a interagir com um robô, mas com algo diferente, e a questão da computação afetiva. Só para terminar, queria-vos só referir esta referência de Nietzsche. Se nós tivermos de deixar, devemos nos agarrar ao nosso coração, mas se o tivermos que o deixar, o largar, então rapidamente vamos perder o controle da nossa cabeça. E a ideia final, se algumas destas coisas que eu aqui vos transmiti, se algumas delas são de facto, se é de facto aquilo que sucede cá dentro da nossa cabecinha e do nosso corpo, então há uma área que tem sido de alguma maneira menosprezada, que tem que necessariamente evoluir tão depressa quanto a robótica está a evoluir, que é a área do robô, do corpo do robô. Os robôs atualmente são essencialmente atuadores, mexem-se e alguns manipulam objetos. A parte interna do robô é apenas um artefacto para o robô fazer esse tipo de interação. Se estas ideias tiverem alguma relevância, alguma importância, estas ideias da marcação somática, nós vamos precisar de dotar os robôs de uma quantidade muito significativa de sensores, porque o nosso corpo é um sensor complicadíssimo, complexo. Todo o nosso corpo, de cabeça aos pés, é um sensor completo. Cada poro da nossa pele é um sensor. Obviamente, não estou a imaginar, nos tempos mais próximos, ter um robô com este tipo de sensores, mas aquilo que eu queria transmitir como frase final é: estou convencido que nos próximos 30, 50 anos, esta área do corpo do robô, o interior do robô, vai ter que evoluir significativamente para contribuir para, eventualmente, aquilo que nós andamos a trabalhar há 50 anos, eu não, há menos, que é a inteligência artificial. Muito obrigado. Desculpem o atraso.